dia mais que vencedores em Cristo Jesus. Graça e paz daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, o louvor, a majestade, a adoração, hoje e para todo sempre. Graça e paz a todos que crescem na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Fazemos parte da Missão Apostólica da Graça de Deus, com sede na cidade do Rio de Janeiro. A nossa Missão Apostólica da Graça de Deus é uma fonte a jorrar conhecimento, revelação do novo pacto, da graça. É uma fonte de verdades, verdades que libertam, porque tudo aquilo que é ensinado, pregado, tudo aquilo que é ministrado é sobre a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por pertencer a este ministério, por ter um apóstolo e bispo primaz, o nosso querido apóstolo Miguel Ângelo, sua esposa, a bispa Rosana. É uma honra, é um privilégio nós estarmos juntos nesta terra, fazendo a obra de Deus, honrando o nosso chamado, dignificando o caminho santo do Senhor nesta terra, dignificando a Igreja de Cristo na terra, os eleitos, os escolhidos, aqueles que são salvos, chamados de rebanho de Jesus, ovelhas do seu pastoreio. Louvamos a Deus pela Igreja Cristo Vive, pelas igrejas Cristo Vive, e em especial pela nossa Igreja Cristo Vive em São Paulo, capital, nosso refúgio em graça nesta cidade. Se você quiser comparecer a um dos nossos cultos, se você quiser oração, se você quiser material da graça de Deus, para crescer ainda mais na graça e no conhecimento, venha até nós, faça contato. Nós estamos no Brooklyn, na rua Professor José Leite, Oiticica. Nós temos muito prazer em poder ser instrumentos de Deus na vida das ovelhas. E isso tem acontecido já há quase 18 anos em São Paulo, o que nos honra e deixa o nosso coração cheio de gratidão a Deus pela nossa caminhada em perfeita vitória, vendo sempre o mover de Deus, o seu agir, ouvindo sempre a sua voz, seguindo pela direção que o Espírito de Deus nos dá. Consequentemente, os frutos estão aí, visíveis e riquíssimos para todos que quiserem acompanhar, verificar. E você também, que está sendo alcançado por este programa, já é fruto de todo o investimento das nossas vidas nesses últimos anos. Louvamos a Deus por esta emissora de TV, que tem sido um canal precioso para Deus, para que a sua graça chegue até as suas ovelhas. Louvamos a Deus pela Igreja Cristo Vive de São Paulo, por todo o corpo ministerial, por aqueles que conhecem a graça e não abrem mão desta palavra, são firmes nesta revelação e que querem ver a graça invadindo o nosso Brasil, invadindo este mundo. Por isso sou grata, sim, àqueles que investem também financeiramente para que este programa permaneça no ar, para que a gente possa enviar gratuitamente material para o mundo inteiro hoje a respeito da graça de Deus. Louvamos a Deus por este dia que o Senhor fez, nos regozijamos, nos alegramos, vamos viver da melhor maneira, vamos andar no Espírito, para jamais satisfazer a concupiscência da carne. Este é o tema que nós estamos, abordando. Vamos falar o telefone da Igreja Cristo Vive, caso você queira fazer contato, 5561-4405, e o nosso e-mail para contato também, igreja@cristovive.com.br. A carne e o espírito, como nós estamos já em 2 dias de estudo bíblico sobre este tema, como nós já estamos crescendo neste conhecimento. Disse Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 em diante: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne.
Andar no Espírito é viver na direção do Espírito Santo. Como o Espírito Santo nos ensina, nos sinaliza, nos orienta, nos guia. E a Bíblia diz que andar no Espírito é uma chave preciosa de vitória. E aí, a Bíblia diz: jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, a carne, ela só não nos ganha quando nós andamos no Espírito, quando aprendemos a viver nesta terra de forma espiritual, de forma bíblica. E diz o apóstolo Paulo no versículo 17: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então Paulo está dizendo que há uma luta constante entre a nossa carne e o Espírito de Deus que habita em nós. Então, esta luta, né, existe porque são duas naturezas opostas que convivem, estão na vida de cada filho de Deus, de cada crente em Jesus. A natureza carnal e a natureza espiritual. O versículo 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, se andamos no Espírito, se a nossa vida realmente é uma vida espiritual, né? Se o nosso proceder é bíblico, a Bíblia diz: não estais sob a lei. Ou seja, nós saímos debaixo da lei, das regras dos homens, da condenação, da injustiça, né? Do pecado, da maldição. Porque nós somos guiados pelo Espírito. E quando o Espírito guia, não guia para a lei, não guia para aquilo que é maldito, para aquilo que é condenado, né? Que condena. O Espírito nos guia para a verdade. O Espírito de Deus nos guia para a liberdade. O Espírito de Deus nos guia para uma vida santa, irrepreensível, para um viver digno da nossa vocação. Né? Agora, quando a pessoa tem um viver como cristão indigno, que gera confusão, que divide pessoas, que entra palavras que ferem, soberba, prepotência, orgulho, caminhos errados, né? Quando há inveja amargurada no coração, a palavra de Deus diz que esta pessoa se colocou debaixo da lei, da carnalidade, se colocou debaixo de maldição, de condenação, de morte, porque está sendo guiada pela carne, não está sendo guiada pelo Espírito Santo. E diz o versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas, e são. Agora vem uma lista aqui de obras da carne, que alguns irmãos dizem assim muitas vezes, mas espera aí, isso aí está na vida do crente? Ora, se o crente não vigiar a sua carne, isto se manifesta na vida do crente. Infelizmente, é muito triste dizer isso. Mas o Senhor fez uma obra tão grande em nós, a nossa conversão é tão tremenda, o Espírito que habita em nós é o Espírito de poder, autoridade, que sujeita todas as coisas. Então, nós não temos, né, que dar vazão à nossa carne, temos todo o recurso de Deus, recursos espirituais, armas espirituais fortíssimas, para que a nossa carne não enverede por esses caminhos de querer satisfazer os seus apetites, né? A sua concupiscência. Mas nós todos precisamos conhecer o que está na nossa carne, quais são as obras da carne, se a gente deixar a carne solta. Se ela vencer a milícia, a guerra contra o espírito, ela é capaz de coisas horríveis, disse Paulo. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Isso é obra da carne. A carne é que quer, né, se prostrar diante de um ídolo, quer falar com uma imagem. Feitiçarias, obra da carne. Inimizades. Talvez você diga, não existe, né? Crentes feiticeiros, crentes idólatras, o quê? A obra de Deus está cheia de feiticeiros. Essas pessoas aí vestidas de branco dentro de igrejas chamadas igrejas cristãs, né?
pais de santos, mães de santos, tudo feiticeiro, macumbeiro, idolatria. Tem tanta idolatria por pessoas na obra de Deus. Enfim, tudo obra da carne. Mas, às vezes, né? Ou às vezes, ou sempre, nós ouvimos crentes dizer assim, não, eu larguei a idolatria quando eu me converti, a feitiçaria, né, a prostituição, a impureza, a lascívia. Mas e a inimizade? Quantos são os crentes que vivem inimigos? Inimigos da família. Olha, só inimizade na família já mostra que não é guiado pelo Espírito Santo, que está na carne. Pessoas que se voltam contra a igreja, contra o ministério, contra a liderança, são inimizades, carne. Porque tem tantas maneiras de resolver as questões humanas. Amados, tem tantas maneiras espirituais, tantas maneiras bíblicas de se resolver qualquer, dilema, qualquer situação difícil. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo que habita em nós nos guia. E ele não nos guia para o barranco, não nos guia para o precipício. O Espírito Santo não nos guia para a derrota. O Espírito Santo não nos guia para a discórdia, para guerras. O Espírito Santo nos guia para a verdade, para a honestidade, para a pureza, para a amizade, para a reconciliação. Esta é a obra do Espírito Santo. Então, quando nós vemos crentes que gostam de uma briga, gostam de um bate-boca, de uma inimizade, de fofoca, de intriga, né? Que quando vê uma família ou dois irmãos em Cristo, né, que não estão bem, ajuda ali a colocar mais lenha naquela fogueira, né? Gosta de ver o circo pegar fogo. Esses daí são carnais. Não tem nada de espiritual nessas bocas ferinas. Não se iluda, amado. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus não derrama insolências. Se você que tem Facebook, eu não tenho, mas dizem que a coisa é feia aí nessa rede social, né? Você que vê aí pessoas, debocharem, escarnecerem, colocar lá, curti, falei. Isto é carne, isto fede mesmo a putrefação. É carne, carne, carne. Por quê? Porque o Espírito Santo não guia isso. Desculpe, mas o Espírito Santo não guia as pessoas a desaforos, a serem desaforadas, não guia as pessoas a serem amargas, a terem uma boca, né, que quando se abre derrama fel, pessoas que mostram a ira que está no coração, a raiva, o ódio, a inveja. Não, queridos. Não, olha, a pessoa pode colocar o versículo mais lindo ali, né? Bonito, postou um versículo bonito e embaixo ela pode escrever algo que derrubou aquilo tudo que ela fez. Não valeu. Quer mostrar que é espiritual, que conhece Deus, que conhece a palavra, mas você vê pelas atitudes, pelo fruto da vida, que não conhece nada e que, ao contrário, não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Está sendo guiada pela carne. Porque a Bíblia coloca aqui na lista de obras da carne, inimizades. Quando você vê pessoas que querem, né, promover inimizade, é carne. Pessoas carnais, não estão sendo guiadas pelo Espírito. Uma coisa é você estar num lugar e dizer, olha, as pessoas não querem a minha amizade, as pessoas não querem se acertar comigo, não querem, né, conviver comigo. Bom, o que você pode fazer? Você segue a paz, você está ali aberto. Amém. Agora, essas pessoas que não querem conversa, não querem amizade, não querem reconciliação, não querem perdão, não querem perdoar ninguém, não querem unir ninguém, não querem nada de paz com ninguém, isso é um grupo de pessoas, carnais na obra de Deus. A palavra diz aqui, são pessoas que têm concupiscências da carne, como todo ser humano tem, mas elas estão satisfazendo essas concupiscências, estão alimentando essa carnalidade. Portanto, a carne está vencendo-as, está humilhando. São pessoas que estão totalmente humilhadas. Olha mais, porfias,
Porfia são brigas. Ciúmes. Ai, quantos ciúmes às vezes nós vemos no meio dos cristãos. Ciúmes entre casais. Não pode usar essa roupa, não pode olhar para o lado, não pode falar com esta, não pode falar com aquele, não pode se vestir assim, não pode pentear assim, só olha para mim, não olha para o lado. Olha, amados, isso é doença, isso é carne. E os ciúmes de pessoas na obra de Deus? Ciúmes é uma obra tão carnal, tão demoníaca. Dizem que amam, mas têm ciúmes. Não quer que o seu amigo também seja amigo do outro. Não quer que aquela pessoa também converse com a outra. Isso é terrível, isso é carne. Ciúmes, às vezes, de uma posição social. Ciúmes, às vezes, de um relacionamento familiar. Pessoas que, às vezes, ainda estão num processo de acerto. Precisam da bênção no seu lar, no seu casamento. Né? Ainda não estão vendo aquilo. Mas ao invés de orar, de buscar o caminho, a direção do Espírito Santo, andar no Espírito, não, tem ciúme daquele que está bem, tem ciúme daquele que se veste bem, tem ciúme daquele que tem um bom emprego, tem ciúme daquele, sabe, gostaria de estar no lugar daquele. Isso é obra da carne. A carne está vencendo. Tem mais aqui, iras. Nesses últimos tempos, o que você mais encontra na obra de Deus são crentes irados. Os crentes estão tão irados, sabe, bravos, iracundos, pessoas amargas. Você pergunta, olá, amado, como vai? Perfeita vitória? Mais ou menos. A vida não é fácil. Gente, o que é isso? Você é filho de Deus ou é filho do capeta? Mais ou menos. A vida não é fácil. Deus sabe. O que é isso? Isso mostra o quê? A carne guiando a pessoa. Não é? Problemas, amados, todos nós temos. Situações difíceis para serem vencidas, todos nós temos e teremos enquanto estivermos aqui neste mundo. Não é? Dificuldades, fraquezas, fragilidades, todos nós temos. Todos os seres humanos têm. Né? Os filhos de Deus têm lutas, têm perseguições, sim, por serem até filhos de Deus, cristãos, quererem viver o evangelho genuíno. Agora, uma coisa é a gente ter luta e outra coisa é a gente ser amargo por causa das lutas, irado, né? Você vê pessoas dentro das igrejas iradas, pessoas iradas que destilam a sua ira quando abrem a boca, na sua maneira de falar, sabe? Pessoas desbocadas, pessoas que às vezes usam palavras baixas, né? São pessoas iradas. Discórdias. Ai, quanta discórdia entre os cristãos, amados. Quantas discórdias. Não concordo porque o outro disse, porque o outro falou. Não, porque ele está pregando isso. Não, porque agora ele virou casaco, porque isso aqui, porque... olha, amados, discórdias. Não concordo, não quero me submeter, vou para lá, racho aqui, faço uma portinha ali. Quantos ministérios vagabundos, porque vagabundo no original grego é o contrário de enviado, né? De um ministério apostólico. Quantos ministérios estão aí vagabundos porque não foram enviados por Deus, não têm o respaldo por Deus? E tem gente aí escancarando a boca para pregar, sabe? Não tem autoridade de Deus, não tem nada de Deus para fazer o que estão se propondo a fazer. Tudo levado pela carne, sabe? Tudo levado por quê? Por discórdia. Olha, discórdia é carne pura. Dissensões, facções, né? Divisões. Às vezes nas casas dos crentes há divisões. Pais que não se dão com os filhos, filhos que fazem as malas e vão embora. Maridos e esposas que não se entendem. O que é isso? São as divisões, as facções dentro das famílias. Carne. Estão dando o quê? Vazão à carne. A carne está reinando. A carne está vencendo. Tudo isto aqui, disse Paulo, tudo isto aqui pode ser evitado. Tudo isto aqui pode não existir. Porque ele disse, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quer dizer que se isso existe,
Se existe prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, se existe isso numa casa, se existe isso numa obra de Deus, entre pessoas cristãs, é porque há carne. As pessoas não estão andando no Espírito. Ele continua aqui a lista, né, de obras da carne. Invejas. O que eu tenho visto de invejosos cristãos? Inveja da casa do outro, inveja da família da outra, inveja do casamento do amigo, inveja do carro, inveja do emprego, inveja do ministério, inveja do brilho que Deus dá, inveja da glória, da honra dada pelo Senhor, inveja da projeção de alguns, inveja. Amado, isso é carne. Inveja, e a palavra diz que a inveja é a podridão dos ossos, né? Pessoas que estão com seus ossos apodrecidos por causa da inveja. Bebedices. Você sabe que tem crentes que bebem e se embriagam? Isso é carne. Ora, isso eram os hábitos do velho homem, da velha natureza, quando estávamos lá espiritualmente mortos no império das trevas, em delitos, em pecado. Aí se bebeu tudo lá, amado. Mas agora não tem espaço para isso, não. Bebedice. Não, tem que beber para me acalmar. Não, tem que beber para trabalhar. Tem que beber para conseguir dormir. Tem que beber para abrir o apetite. Tem que beber para acompanhar a refeição. Tem que beber para digestão. Que isso? Tem que beber para comemorar. Tem que beber para chorar. Bebedices? Bebedice, irmãos, é carne. Total carnalidade. Sabe, são as concupiscências da carne para o pecado, né? A vontade de correr para as coisas erradas, ilícitas. Né? Então, assim, tem que saber andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito de Deus. Isso não vai ter lugar na vida de ninguém, de nenhum cristão. Diz aqui, glutonarias, comer que se empanturra. Os crentes são assim, nós usamos essa piada, né, fazemos essa brincadeira, mas é meio que tem um fundo de verdade, né? Diz assim, não, os crentes não bebem, os crentes não fumam, mas o que comem... Olha, você vê festa de crente, meu amado, que o povo, sabe, rapa uma mesa rapidinho, devora uma mesa, ó, num piscar de olhos. A glutonaria. Nossa, quantas pessoas na obra de Deus obesas. Ai, não vem me dar desculpa que é tireoide, não. Porque todo crente que você encontra gordo fala, não, é um probleminha na tireoide. Que probleminha na tireoide, o quê? Vamos orar que Jesus, né, já levou as nossas enfermidades, os probleminhas na tireoide para a cruz do Calvário. Agora, a gente ora, ou a pessoa já tratou, já fez, e continua lá pesando 250 quilos. Não. Tem alguma coisa estranha aí. Glutonarias. Isto é obra da carne, a pessoa não refreia, por quê? Não deixa o Espírito guiar. E coisas semelhantes a estas, aí entram muitas outras obras, que são os apetites da carne, né, que não são refreados, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja, não herdarão o reino. Herdar o reino não é salvação, amado, porque a palavra de Deus aqui mostra Paulo escrevendo a salvos. Eles já eram salvos. Eles já estavam no reino de Deus. Mas quando Paulo diz que os que praticam estas coisas não herdarão, não viverão como herdeiros do reino. É diferente estar no reino e desfrutar do reino. É diferente. Todo salvo, todo crente em Jesus está no reino, pertence ao reino, tem direitos nesse reino, tem uma herança neste reino. Agora, viver neste reino como um herdeiro de fato é outra coisa. Para nós vivermos como herdeiros do reino, desfrutando, não na teoria, né, irmãos? Porque eu sou salva, eu estou no reino, eu sou herdeira deste reino. Ok. Como é a minha vida?
Ai, minha vida é uma falta de dinheiro, é uma falta de paz, é uma falta de amor, é uma falta de harmonia em casa, é uma falta de trabalho, é uma falta de vergonha, é uma falta de... Bom, então cadê a minha herança? Eu estou no reino, sou salva, tenho meus direitos, mas não usufruo deles. Por que eu não usufruo dos meus direitos como herdeira? Porque eu vivo na carne. Então, quem vive na carne, apesar de salvo, está abrindo mão da sua herança. Você está entendendo? E pode já desfrutar dessa herança em vida. Porque Jesus disse que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o salvo, reinarão em vida através de Jesus. Como é que eu reino em vida? Quando eu usufruo já nesta vida da minha herança. Eu sou herdeira e vivo como herdeira do reino de Jesus Cristo. E quando é que eu não reino em vida? Ora, quando eu ando na carne, não ando no espírito. Quando eu vivo satisfazendo a concupiscência da minha carne, então eu não posso usufruir da minha herança. Eu não posso viver como herdeira do reino. Você está compreendendo? É muito importante esse estudo sobre a carne e o espírito. Vai ajudar muita gente a tomar posse da sua herança definitivamente. Amanhã eu volto. Tenham todos um bom dia.